Fala, galera! Belezeira? Estamos aqui para mais uma resolução, desta vez de um lindo exercício da segunda fase da Unicamp. E antes de resolvermos esse exercício, gostaria de falar aqui um pouquinho sobre a reta tangente. Bom, o que seria uma reta tangente? Eu coloquei aqui um exemplo de uma função do segundo grau, de uma curva quadrática, e nós temos aqui um ponto de tangência em que eu estou traçando uma reta. E este ponto aqui simplesmente é o ponto de tangência entre uma reta, essa reta aqui nós podemos chamar de y igual a f de x, e nós temos dois pontos, o A e o f de A. Esse A e esse f de A, eles vão trazer para mim uma coordenada. Então, eu tenho aqui, no caso, um ponto de tangência como sendo o A e o f de A. Por que eu falei isso? Justamente para a gente entender o que o exercício nos pede. Então, este lindo exercício da Unicamp, ele fala que nós temos uma função de terceiro grau, que é uma função polinomial real, e temos uma reta tangente no ponto, justamente, A e f de A. Esse ponto de tangência é dado por essa equação. Tá? Então, esta equação define essa reta tangente, vai mostrar quem que é essa reta tangente. E ele traz aqui um valorzinho para o m. Cuidado que dá uma vontade absurda da gente pegar esse m e já sair substituindo aqui. Mas calma, antes de ler o item A, vamos pegar esta linda aqui, esta linda equação, vamos trabalhar um pouquinho com ela. Então, eu coloquei ela aqui. Este m de x, eu só mudei ele de posição e simplesmente peguei o nosso m e coloquei ele em evidência, ficando m x menos a. O f de a passei para o nosso querido primeiro membro, vai negativo, ficando com esse querido formato aqui de uma equação. Isso lembra algo para vocês? Isso não lembra o nosso ioiô, mi, xoxô? É a mesma coisa. Claro que aqui eu só estou falando que é o f de A, e ali é o nosso A. São simplesmente os nossos pontos que o exercício nos traz. Só que é o ioiô, mi, xoxô. E quando a gente olha no ioiô, mi, xoxô, este m aqui, ele é nosso coeficiente angular. Então, este carinha que ele nos trouxe aqui, olha, é o nosso coeficiente angular. O nosso coeficiente angular é 3a ao quadrado menos 2. Beleza. Vamos ler o item A e ver se a gente consegue fazer algo aqui. Então, olha, encontre os pontos do gráfico y é igual a f de x, cuja reta tangente é paralela à reta definida por este carinha. Bom, pega este carinha aqui. Vamos lembrar uma coisinha. Vocês concordam comigo que se eu tenho lá y igual a mx mais n, vocês concordam que este cara aqui é o nosso coeficiente angular? Estou vendo agora uma equação de reta de uma outra forma. Este cara é nosso coeficiente angular, quem está relacionado com o x. Então, eu estou falando que eu tenho essa reta aqui, mas eu quero um ponto que seja paralelo a esta reta e que seja uma reta tangente ao gráfico da função. Enfim, se nós temos o coeficiente angular, ou melhor, conseguimos encontrar o coeficiente angular desta reta, eu consigo resolver o exercício. Vamos pegar esta reta aqui, e esta reta eu consigo simplesmente escrever dessa forma. Quem que é o carinha que está acompanhando o nosso x? O 1. Então, quem que é o nosso coeficiente angular? 1. Pô, Romão, se eu tenho o coeficiente angular, eu consigo aplicar naquele dado que ele me trouxe, né? Que é m igual a 3a ao quadrado menos 2. Aquele dado que ele nos traz.
eu consigo simplesmente aplicar o m igual a 1, igualando todo mundo. Passo o menos 2 para lá, vai ficar 3, 3a ao quadrado. Eu consigo simplesmente passar o 3 dividindo, dá 1 igual a ao quadrado. Quero a raiz de a. A raiz de a, então, nós temos a igual a 1 ou a igual a menos 1. Eu encontrei o valor de a desta forma. Tá? Então, nós temos dois valores possíveis para o a. Lembra, se eu tenho a, é só aplicar na função, que aplicando na função, nós encontramos o f de a. Então, eu peguei nossa querida função e vou lá aplicar o nosso a igual a 1. Aplicando o nosso a igual a 1, temos que o nosso valor vai ser exatamente igual a 0. Ou seja, o ponto que nós temos, 1 e 0. E para o a igual a menos 1. Para o a igual a menos 1, aplica ele na nossa função. Então, temos lá menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1, mais 1. Nós temos que para o f de menos 1, o valor é 2. Ou seja, o nosso ponto, menos 1 e 2. Encontramos, então, a resposta para o nosso item A. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor a nossa visualização. Então, o item A, temos o ponto 1 e 0 e menos 1 e 2. Ótimo. E para o item B? O que a gente vai fazer no item B? Sabendo que A é maior que 0, então nós sabemos que o A tem que ser necessariamente positivo. E que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico y igual a f de x, no ponto A, f de A, é 10. Então, ele está falando que o nosso coeficiente angular é 10. E está pedindo quais são os pontos de intersecção com a reta tangente desse gráfico, né? Bom, então, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar aquela nossa formulinha do coeficiente angular, que é m igual a 3a ao quadrado menos 2. E eu vou igualar isso a 10, porque ele falou no exercício que o meu coeficiente angular tem que ser 10. Vamos resolver? Passei o 2 para lá, fica 12. Então, temos lá 12 igual a 3a ao quadrado. Passo 3 dividindo. Então, temos lá 12 por 3, 4, a ao quadrado. Nosso a vai ser raiz de 4. Então, nosso a nada mais é que raiz de 4. Quais são os dois valores possíveis? A igual a 2 ou a igual a menos 2. No exercício, ele nos diz que o a não pode ser negativo, que o a tem que ser positivo. O que acontece aqui, então? O nosso a igual a menos 2 não convém. Temos apenas o a igual a 2. Se eu tenho esse ponto a igual a 2, aplica ele já na nossa querida função. Como que é a função mesmo? Ó, lembra dela lá, ó, x ao cubo, cadê ela? Menos 2x mais 1. Aplica para o ponto 2. Aplicando para o ponto 2, temos 2 ao cubo menos 2 vezes 2, mais 1. Nós temos que o ponto será 5. Ou seja, qual que é o ponto? 2 e 5. Encontrei o primeiro ponto. Este carinha aqui é válido. Vou até colocar ele já na minha solução ali, ó. 2 e 5. Pronto. Só que eu determinei um ponto. Eu preciso determinar outros pontos. Preciso tentar encontrar outros pontos também que satisfazem o enunciado do exercício. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu posso simplesmente aplicar este ponto no nosso querido ioiô michôchô. Então, se eu vou lá para o nosso ioiô michôchô, eu tenho y igual a menos 5, porque é o ponto 2 e 5. O nosso coeficiente angular é 10. X e o ponto x0 é 2. Vamos aplicar uma distributiva. Y menos 5 é igual a 10x menos 20.
Portanto, nossa equação de reta vai ser igual a 10x menos 15. Encontrei a equação da reta que ele nos pede. Porém, eu quero saber quais pontos que intersectam aquela função cúbica. Se eu quero os pontos que intersectam a função cúbica, basta eu igualar esta função, vou chamar aqui de 1, com aquela função que ele me trouxe, que chamarei de 2. Basta igualar 1 e 2. Então, igualando essas duas funções, vou colocar aqui, ó, função 2 igual a 1, o que nós temos? Então, nós temos que x ao cubo menos 2x mais 1 tem que ser igual a 10x menos 15. Vocês concordam comigo que para x igual a 2, nós temos que... Isso é uma verdade, tá? Para o ponto x igual a 2, vai satisfazer esta equação, porque a gente acabou de ver que este ponto satisfaz. Então, eu sei que o x igual a 2 vai satisfazer este carinho. Mas vamos tentar resolver ele. Vou passar aqui, passar todo mundo para o primeiro membro. Então, temos x ao cubo menos 12x mais 16 igual a 0. Se o x satisfaz essa primeira, o x vai satisfazer essa segunda. Se ele satisfaz, o 2 é raiz. Se o 2 é raiz, eu consigo reduzir este cara aqui utilizando Briot-Ruffini, para ficar mais fácil da gente encontrar todas as raízes desse polinômio. Como que eu faço, então, por Briot-Ruffini? 2 é raiz. Vou colocar ele quietinho ali, ó, isolado. Montei o chiqueirinho. Meu coeficiente do x ao cubo é 1. Coeficiente de x quadrado é 0. Coeficiente de x é menos 12. E o termo independente, 16. O que eu vou fazer? Dar um tapa na cabeça do 1. 1 caiu. O 1 caiu. Faço 1 vezes 2, 2. Mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 12 dá menos 8. Menos 8 vezes 2 dá menos 16. Com 16 dá 0. O que acontece, então? Esta função, esta equação aqui, ó, x ao cubo menos 12x mais 16, eu posso escrever como sendo x menos 2, porque eu sei que o 2 é uma raiz, e vou colocar ali os coeficientes 1, 2 e menos 8. Então, 1x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Eu tenho uma fatoradinha aqui neste polinômio, né? E aí, o que acontece? Aqui eu sei que o 2 é raiz, mas se eu simplesmente tentar encontrar as raízes deste cara aqui, eu vou encontrar todas as soluções possíveis, todas as raízes possíveis para esta equação. Então, bora lá, ó. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Vamos aplicar um soma e produto. Vou rapidão aqui aplicando um soma e produto, para não ficar tão cansativo. Soma menos 2, produto menos 8. Quais são os dois valores possíveis? Nós temos lá que x1 e x2. O x1 pode ser menos 4 e o x2 pode ser 2. O x igual a 2, para mim, tá tranquilo, porque eu já vi qual ponto que ele pertence. O 2 já está condicionado. Eu preciso só pegar esse x igual a menos 4. Então, vamos pegar esse x igual a menos 4 e tentar encontrar qual que é o nosso f de a para ele. Gente, eu posso aplicar nessa função cúbica, né? Mas fica muito mais fácil eu aplicar na equação da reta, que elas são iguais, então vai ter que dar o mesmo valor. Então, vamos aplicar nela, que fica muito mais fácil. Y igual a 10 vezes menos 4, menos 15. Então, nós temos lá que y é... Opa!
tem um menos, né? Y é igual a menos 40 menos 15, nosso Y vai ser menos 55. Então, qual que é o ponto que nós temos? Menos 4 e menos 55. Ufa! Acabamos! Pronto! Pronto! Menos 4 e menos 55. Exercício bem bacana da segunda fase da Unicamp 2021. Valeu, galera! Obrigado!